Para sempre, ó Deus, ou para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, diz o Salmo 119, 89 e Salmo 111, versos 7 e 8. E o livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 18, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Um grupo de fiéis, nos anos de 1840, ao eles estudarem a Bíblia Sagrada, ao estudarem estes textos e centenas de outros textos espalhados pela Bíblia Sagrada, olhando também o quarto mandamento da santa lei de Deus, onde diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles então começaram a examinar as razões para o qual, porque a maioria dos cristãos naqueles dias observavam o primeiro dia da semana, em vez de observarem o quarto mandamento como está na santa lei de Deus. Examinaram profundamente e não puderam achar nas escrituras prova alguma de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. Não acharam. Isso nos anos de 1840. Por volta de 1840, na década de 1840, eles entenderam que a bênção que a princípio destacava o sétimo dia nunca fora removida deste mandamento, onde Deus diz, abençoou. Aquela bênção nunca foi removida. Entenderam que aquela santificação, onde diz, abençoou, também santificou o sétimo dia. Aquela santificação também nunca fora removida do sétimo dia. Então, eles, sinceramente, aquele grupo, eles tinham estado a procurar conhecer, fazer a vontade de Deus. Agora, como se tivessem sido transgressores de sua lei em relação a esse mandamento, então encheu-lhe o coração de tristeza e agora reconheceram a sua falta em relação à observância deste mandamento e passaram a manifestar lealdade para com Deus e agora buscaram e passaram a santificar o dia de sábado conforme as Escrituras Sagradas. Sabe mais, houve muita oposição em relação à guarda do quarto mandamento, muita oposição àquele grupo. Buscaram a dizer que o sábado já não era mais válido, tinha sido abolido. Mas como um grupo de estudiosos da palavra de Deus, grupo de fiéis, entenderam que a Bíblia não pode ser mudada. Como diz o livro de Apocalipse, no capítulo 22, que lemos agora há pouco. Entenderam por outras dezenas de textos bíblicos
que passa o céu, passa a terra, mas nenhum I ou um J jamais se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E muitos argumentos que eram feitos pela cristandade naqueles dias não tinham apoio bíblico para a abolição de qualquer um dos preceitos da lei de Deus. Portanto, eles olhavam também Apocalipse, que dizia: vinda é a hora do seu juízo. E passaram a entender que, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem era: temer a Deus e dai-lhe glória. Temam a Deus, dê glória a Deus. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe, Apocalipse, ele continua dizendo mais. Aqui está a paciência do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, olhando esses textos, aquele grupo entendeu que para se preparar para o juízo, é necessário que os homens, mulheres, jovens e crianças guardem a lei de Deus. Guardem a lei de Deus. A lei, meu querido ouvinte, será a norma de caráter no juízo. O que, Daniel? Se nós cremos no juízo de Deus, como não crermos na lei de Deus? Se há juízo, há uma norma para executar esse juízo, para apoiar esse juízo. E essa norma diz Tiago 2, verso 12. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei. E ele diz mais, pela lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Você não é obrigado a obedecê-la. Você é livre para obedecer ou não. E outra questão, a lei de Deus nos liberta. Por isso, lei da liberdade, ela nos liberta também. Ela nos liberta da escravidão do pecado, pela graça de Deus, é claro. Aqueles que andam de acordo com a lei são livres. E o apóstolo Paulo, ele diz mais: todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgadas. A ideia de Paulo coaduna com a ideia de Tiago. Tiago diz que todos serão julgados pela lei. E Paulo diz que todos os que pela lei ou sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Eu e você pecamos sob a lei. Porque pecado é transgressão da lei, diz João. E Paulo, ele diz mais: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. E ele diz ainda: os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, verso 2 a 16. Não são apenas os ouvintes, ou melhor, não são os ouvintes que serão justificados, mas são aqueles que praticam a lei. Há de ser justificado. E Paulo, explicando ainda, ele diz mais: a fé é essencial, a fim
de guardarmos a lei de Deus. Porque Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não procede de fé é pecado. Hebreus 11, verso 6, Romanos 14, 23. Portanto, para obedecermos a lei, é preciso de fé. Obedecermos os 10 mandamentos da lei de Deus, é preciso de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Tudo que não é de fé é pecado. Para crer em Deus é preciso de fé. Para vivermos a vontade de Deus é preciso de fé. Para louvarmos a Deus é preciso de fé. Para adorarmos a Deus é preciso de fé. Para guardarmos a lei de Deus também é preciso de fé. Para devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, é preciso de fé. Para sairmos de casa, ir para a igreja, é preciso de fé. Para crermos na eternidade, crermos na ressurreição, crermos no Jesus Cristo, Filho de Deus, morto e ressuscitado, é preciso de fé. Tudo que não é de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é essencial para guardar a lei de Deus. Todos os que guardam a lei de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos guardando a lei de Deus. Como diz a palavra de Deus, como está escrito, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Temer a Deus é respeite a Deus, obedeça a Deus, creia em Deus, viva os seus princípios. Adorar a Deus é viver em todos os princípios de Deus. Adorar a Deus não é apenas cantar, não é apenas aquilo que sai da boca para fora. Adorar a Deus é viver a vontade de Deus. Sabe, meus queridos, sábado passado eu mostrava aqui para os meus amados ouvintes, Apocalipse, no capítulo 11, onde João, ele diz, abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Abriu-se o santuário de Deus, e foi vista o quê? A arca da aliança. O que é mais importante na Arca da Aliança? É apenas a caixa da arca ou o conteúdo em si? É claro que o mais importante é o conteúdo em si. O conteúdo é as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. E João diz, eu vi a arca. Dentro dela estava o conteúdo principal. E ele viu esta arca no céu. E esta arca que João viu, estava a lei de Deus, não mudada. Ela está lá, a arca, com os 10 mandamentos, perfeitinhos, como Deus escreveu no Monte Sinai, com o seu próprio dedo. Lá naquela lei, meu amado, não tem mudança. E é por aquela lei que nós vamos ser julgados. No dia do juízo, Deus vai apresentar aquela lei e dizer, Daniel, está aqui a norma. Você andou ou não de acordo com essas normas. É ela que vai me julgar. Quando eu vou perante o juízo terreno, para ser julgado, qualquer um que vai diante do juiz,
O juiz tem as normas, e as normas são a lei. A lei que está na Constituição. A lei é a base de qualquer julgamento. No dia do juízo, o meu caráter, ele será posto diante da lei de Deus, aquela que ele escreveu com o seu próprio dedo. Lá, meu amado, vai estar os 10 mandamentos que ele escreveu. Ele não vai me julgar ou julgar a você ou qualquer ser humano com outra lei. Você já pensou? Ele vai olhar e dizer assim, olha, você andou de acordo com o primeiro mandamento. Você andou de acordo com o segundo. Você andou de acordo com o terceiro. Você andou de acordo com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, nono e 10º. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E muitos ele vai olhar e dizer, olha, infelizmente, você não andou de acordo com o primeiro mandamento. Não andou de acordo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Você não andou de acordo. Apartai-vos de mim. Meu amado, o julgamento será pela lei. E o que está na lei, que está lá, que João viu no santuário celestial? O que está na lei? Qual mandamento vai julgar a minha conduta? Sabe, amados, a fé é essencial. Fé em Jesus Cristo. Fé no seu sacrifício expiatório. Fé no seu sangue que nos lava de todo o pecado. Fé na sua graça salvadora. Fé na sua lei, que não salva, mas nos mostra o pecado. E quando ela nos mostra o pecado, nós vamos a Jesus. E reconhecendo o nosso pecado, ele nos lava do pecado. A lei não tira o meu pecado. Ela me mostra o pecado. A lei me orienta o caminho que devo andar. E nós não somos salvos pela lei, entenda muito bem isso. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas a graça não salva pessoas, a graça não pode salvar pessoas que não obedecem à lei. A graça não pode salvar transgressores. A graça não pode salvar pessoas que não viveram pela fé em obedecer aos princípios de Deus. Toda a cristandade está pronta a obedecer os mandamentos da lei de Deus? A cristandade está pronta a obedecer o 4º mandamento? É esse que vai estar lá no dia do juízo. É esse aí, o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Esse vai estar na lei. Eu e você seremos julgados por este princípio. Eu e você seremos julgados por essa norma. Seremos julgados pelo 7º, não adulterarás. Seremos julgados pelos outros, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e a tua mãe, não tem outro Deus, não faça imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. Seremos julgados por estas normas. É isso que a Bíblia diz. E se não estivermos de acordo com essas normas, o que Deus pode fazer por nós? Sendo que Ele colocou estas normas, esses requisitos em nossas mãos. Como vamos agradar a Deus transgredindo os seus princípios? Como? E tudo que não é de fé é pecado. Pelo primeiro anjo de Apocalipse 14, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, adorá-lo como Criador dos céus e da terra. Certo
E quando nós fazemos isto, nós obedecemos a lei de Deus. E diz o sábio Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Teme a Deus. Usando Apocalipse ou Apocalipse, João usando Salomão, vice-versa. Temei a Deus. Salomão diz: temam a Deus. Quer dizer, respeite, adore, reconheça e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Ah, meus amados, se todo homem obedecesse os mandamentos de Deus, não teríamos nenhum ateu, não teríamos nenhum incrédulo, nenhum infiel, para causar transtorno no planeta Terra. Mas, infelizmente, o inimigo pregou uma outra lei, a lei da desobediência. Eclesiastes 12, versículo 13. Salomão diz: é o dever de todo homem guardar a lei de Deus. Sem a obediência aos mandamentos de Deus, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Nenhum culto, sem a obediência, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, diz João, que guardemos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os seus mandamentos. Quais são? Abra sua Bíblia. Em Êxodo 20 você verá literalmente, fielmente a transcrição da lei de Deus. É só abrir Êxodo 20. Abra lá. Você vai ver fielmente. E olha uma coisa, João dizendo que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Ah, tem um versículo de Provérbios muito forte. Um versículo de Provérbios que ele é difícil de até a gente ler em relação àqueles que talvez diz: não, a lei de Deus foi abolida, o quarto mandamento foi abolido, o segundo mandamento foi abolido, não tem mais isso, é para o século passado, e isso é para os velhos testamentários. Só que Provérbios diz bem assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E agora? Eu não quero ouvir esse mandamento, não quero ouvir. Não me fale desse mandamento. Não me fale em mandamentos. Eu sou livre. Graças a Deus, Deus nos deu a liberdade. Adão e Eva também eram livres. Os antediluvianos também eram livres. Os de Sodoma e Gomorra também eram livres. Livres. Deus nunca obrigou. Somos livres para adorá-lo. Somos livres para crer. Somos livres para exercer fé. Somos livres para crer no sangue de Cristo, na morte expiatória, na graça salvadora. Somos livres. Somos livres também para crer em todos os mandamentos. Ou crer em apenas alguns e buscar subterfúgios para outros. Somos livres também. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Grave esse versículo aí, anote aí. Provérbios 28, verso 9. Oração abominável? É isso mesmo. O dever, meus amigos, de adorar a Deus baseia-se no fato de que Ele é o nosso Criador. E que a Deus, nós, seres humanos,
e toda criatura, devemos a Ele a nossa existência. Por isso, se devemos a Deus a nossa a nossa criação, devemos a Ele a nossa vida, a nossa existência. A existência de toda a vida é devida a Deus. Portanto, por isso adoramos a Ele. Adoramos. Onde quer que se apresente na Bíblia, Deus, Ele é apresentado como Criador. E nós o adoramos porque Ele é o nosso Criador. Um dos porquês, né? Existem muitos porquês adoramos a Deus. E esse é um dos porquês. Porque Ele é o nosso Criador. E se Ele é o nosso Criador, devemos a Ele a adoração. Ele tem direito de ser adorado. Ele tem direito de ser adorado acima de qualquer Deus ou deuses. Outros deuses não existem. É apenas criação da mente humana. Outros deuses. E a Bíblia diz, todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos 96, verso 5. O Senhor fez os céus. Ele é o Criador. Ele fez. E o final do quarto mandamento diz, porque fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Todos os deuses, as criações de deuses são vãs. As criações das mentes humanas, estátuas, imagens, mitologias ou mitos, tudo são coisas vãs. Um Deus único existe. Os outros não existem. É fato. Se você vai nos países, muitos países orientais, como China, como Índia, há milhares de deuses a ser adorados. Não são deuses, não são. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. E assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. E o salmista diz mais, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Foi Ele, não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Então os seres santos que adoram no céu declaram que Ele é santo, declaram que Ele é Criador, declaram que Ele é digno de receber toda a homenagem. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas. E como reconhecemos que Deus é Criador, reconhecemos que devemos a Ele toda a obediência. Toda a obediência, sem subterfúgio, sem margem de contestação, sem margem de dúvida, sem margem de incredulidade, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos convidados a adorar somente esse Criador. Deus que fez todo o universo, o vasto, o infinito universo. Ele fez, Ele mantém. Por que duvidarmos, portanto, dos seus princípios? Por que não crermos em todos os seus princípios?
o imutável, o imortal, o invisível. Por que não crermos em todos os seus princípios? Por que buscarmos subterfúgios, até pela sua palavra, tentando dizer que houve mudança? Ele mesmo diz que em mim não há mudança, nem sombra de variação. Por que descrermos destes princípios, desta voz de Deus que diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem um I ou um J jamais se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. A lei não salva, mas ela julga. Ela nos liberta ou nos condena. É a norma do juízo de Deus. Estou eu andando de acordo com os princípios da lei de Deus? Sou como o salmista que diz: tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Ah, meu querido, nesta manhã pode ter sido uma reflexão forte para mim. Mas sabe por que Deus quer falar a você, a mim? Filho meu, atende a minha voz. Não busque subterfúgio. Não fuja das minhas palavras. Não fuja dos meus preceitos. Um por um. E aquele que vive pela lei, ele vive pela vontade de Deus. 10. São 10 os mandamentos. Não são 9. Não são 8. Não são mandamentos do catecismo. Mandamentos de mudança. É por estes que eu serei julgado no dia do juízo. Acharei-me ou estarei em pé no dia do juízo. Terei convicção de que Deus me fará justiça porque eu fui obediente a estes princípios? Ou eu tenho dúvida? Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Tenha misericórdia. Nos ensine, nos dê força para viver a tua vontade. Vamos orar, Pai querido. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra nesta manhã. O Senhor fala ao nosso coração. Queremos adorá-lo. Adorá-lo de todo o coração. Adorá-lo pela fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado. E queremos, pela fé, ser fiel ao Senhor em todos os teus princípios. Aqueles princípios que foi escrito pelo seu dedo em tábuas de pedra. Aqueles princípios que estão lá no santuário celestial, dentro da arca da aliança. Queremos ser fiel, portanto, nos dê poder, nos dê força, nos dê sabedoria em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus amados, um forte abraço a você, que Deus lhes abençoe grandemente. Tá bom? Se você quiser essas mensagens, quiser ouvir novamente, querer transmitir a alguém, procure lá no YouTube, Daniel Cantiotto, você vai achar ali estas palestras, tá bem? Que Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá.